A paz do Senhor, abençoado, abençoada. Vamos estudar a palavra de Deus, ensinando as Escrituras na unção do Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1, onde nós encontramos assim escrito: Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então, o que é que Ezequiel está aqui descrevendo? Na verdade, Ezequiel está dando o seu testemunho do derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Como no dia de Pentecostes, caiu o Espírito Santo, foi derramado sobre todos que estavam ali reunidos no cenáculo. Como na casa do centurião Cornélio, caiu o Espírito Santo do céu, sendo um modelo do batismo por derramamento, o derramamento do Espírito, a promessa de Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, nós vemos aqui Daniel descrevendo a sua experiência, o seu relato, o seu testemunho, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então, aqui está um processo de escolha. Ezequiel está sendo escolhido para ser profeta. Neste processo de escolha, aquele que agrada a Deus com o coração voltado para obedecer a Deus, a palavra de Deus, e também para amar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus, para realizar a obra de Deus. Então Ezequiel ali é escolhido como profeta, e o sinal é o derramamento do Espírito Santo. Na verdade, é o que Jesus veio trazer para nós. Ele veio nos batizar com o Espírito Santo, assim como os profetas do passado, os ungidos, e agora este Espírito é derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que se propõe a obedecer a Deus, todo aquele que tem o coração voltado para Deus, que tem o coração pronto, entregue totalmente a Deus para servi-lo, para obedecê-lo. A estes Deus batiza com o Espírito Santo. E este aqui é o sinal, é a queda, é o derramamento do alto, é o poder do alto, é o Espírito que vem do alto, vem do céu, é derramado sobre nós. Ezequiel diz que isto é a mão do Senhor Jeová que caiu sobre ele. Eu tenho dito aqui da minha experiência do batismo com o Espírito Santo, que veio como um meteoro, uma bola de fogo que veio do céu. E eu vi os planetas, vi as galáxias, e aquela bola de fogo vinha descendo e vinha se destacando o fogo, a pedra ardendo em fogo, e veio descendo do céu até se chocar comigo. Eu comecei a falar em outras línguas. Então, exatamente essa experiência do profeta, do escolhido de Deus, de Ezequiel, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre ele. Embora estivessem assentados diante dele os anciãos de Judá. Então, ali realmente no processo de escolha, de eleição, todos estavam ali reunidos, como em uma reunião de oração, buscando uma resposta, buscando a palavra de Deus. Nós temos que ter como momento marcante, inicial, principal, a direção de Deus, a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, nós obedecemos esta palavra, nós guardamos, andamos nesta palavra, nós vamos ter ali a unção, o batismo com o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. E estes anciãos estavam ali junto com Ezequiel, orando, esperando, como também aconteceu no Pentecostes, quando Jesus disse para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, nessa hora, o Espírito Santo vem
diz que caiu a mão do Senhor Jeová sobre ele, Deus colocou a mão, Deus derramou o Espírito Santo e ali a igreja saiu pregando, expulsando demônios, milagres, maravilhas de Deus aconteceram. O Evangelho foi pregado em toda a terra, tem sido pregado até hoje nessa unção do Espírito Santo, como nós estamos aqui realizando esse trabalho também na força, no poder, na inspiração do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, sobre a face das águas lá em Gênesis. Então a palavra de Deus é uma só, a mensagem de Deus é uma só, de Gênesis a Apocalipse, e por isso Jesus tanto destaca que para que nós possamos examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus e elas nos revelam o caminho da vida eterna, da salvação. E esta salvação é a redenção em Cristo, é a palavra de Cristo habitando em nós, é o Espírito Santo habitando em nós, é a esperança da glória, é nascermos de novo, é sermos transformados em filhos de Deus, sermos escolhidos por Deus, agradarmos a Deus, servirmos a Deus, glorificarmos a Deus em nossa vida, andarmos na luz. Tudo isso são expressões da salvação de Deus. Então aqui Ezequiel está relatando a palavra de Deus. Essa palavra é salvadora, essa palavra é redentora. E estudando os profetas, nós vamos entender quando ele estiver nos apontando para Cristo, então está apontando também para a salvação, para a redenção. Então vamos encontrar Cristo nestas palavras do profeta Ezequiel. Versículo 2 do capítulo 8 diz assim: Eu olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Então, como a cor da chama do fogo, o âmbar, o caramelo, o amarelo do fogo, da chama do fogo, que também é sinal, representa a unção do Espírito Santo. Lá no Pentecostes, todos viram línguas repartidas, como que de fogo, sobre a cabeça, sobre cada um. Então, o fogo sendo derramado, simbolizando poder, simbolizando santidade, simbolizando autoridade, simbolizando santificação, purificação para servir a Deus, simbolizando preparo, ser tocado pela chama viva, chama que purifica todo o mal e faz ali resplandecer a glória de Deus, como ouro. Nós somos então transformados em vasos de ouro, nosso interior é transformado para recebermos a unção de Deus. Então foi esta mais uma vez a visão de Ezequiel, está reforçando a visão do batismo com o Espírito Santo, a visão que ele tem de Cristo, como João teve na ilha de Patmos, como Isaías descreve, como Saulo de Tarso teve também a visão de Jesus no caminho de Damasco. Aqui Ezequiel tem esta visão, porque Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele precisa ter uma visão de Cristo para marcar, referendar o seu ministério, a sua escolha. Nós somos escolhidos em Cristo. Cristo é o modelo do escolhido de Deus. Então ter este encontro com Cristo, crer em Cristo, aceitar a Cristo, ter Cristo vivendo em nós é o sinal, é a marca de Cristo. Quando nós falamos eu tenho a marca de Cristo em mim, eu tenho a marca da verdade, do caminho, da verdade, da vida, da mente de Cristo, da salvação, daquele que agrada a Deus, do Filho de Deus. Nós também passamos a ser filhos de Deus. Como diz João, agora somos filhos de Deus. E o Espírito do Senhor, como diz Paulo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O salvo é um filho de Deus. Para ser salvo, tem que ser filho de Deus, tem que nascer de novo da água e do Espírito
e nascendo agora é filho de Deus, pelo novo nascimento. Então, Ezequiel está tendo toda essa experiência para que ele possa continuar sendo profeta de Deus. Ele vai ter o Espírito Santo habitando nele, revelando, falando, ensinando a palavra, dando poder, autoridade para ele pregar esta palavra, para ele profetizar esta palavra de Deus. É fogo, é o Espírito Santo, é Cristo, é a palavra de Cristo que o Espírito Santo nos faz lembrar. É de Cristo, ele glorifica Cristo, ele honra Cristo e ele nos dá uma vida, um testemunho como o de Cristo. Então nós vamos andar como Cristo andou, vamos glorificar a Deus como Cristo glorificou. Nós com Cristo seremos um e o Espírito Santo vai nos dar esta condição, esta autoridade e poder para ministrarmos a palavra de Cristo que já habita em nós. Cristo vive em mim. E eu falo a palavra que eu aprendo de Cristo, que Ele fala comigo. É tremendo quando nós passamos a experimentar o dom do Espírito Santo e agora não só eu abro a minha boca e o Espírito Santo fala através de mim, mas se eu buscar no meu pensamento, na minha mente, o Espírito Santo vai estar falando comigo e eu vou estar pensando e falando o pensamento na direção do Espírito Santo, na sabedoria, nos dons espirituais, os dons de discernimento, dons de revelação, dons de ciência. Então é um aperfeiçoamento do dom espiritual, como o apóstolo Paulo diz, buscai pois os melhores dons, o aperfeiçoamento dos dons, chegando até a excelência do dom real, do dom supremo, que é o dom do amor. Entender realmente o que é o amor. E nós, então, temos que estar nos aperfeiçoando. E uma forma que o Espírito Santo nos treina, nos capacita, é não só abrirmos a boca e Ele vai falar, mas nós pensarmos e Ele vai nos dar o pensamento. Nós vamos falar como que falássemos juntos. Ele pensa junto com o nosso pensamento. Isso nos dá uma condição de pregar, de estar ministrando a palavra com uma desenvoltura cada vez melhor, nesta comunhão aperfeiçoada com o Espírito Santo para estar aqui ensinando as Escrituras na unção do Espírito Santo. O versículo 3 diz assim: e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, mais uma vez, ele está relatando a manifestação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, da mão de Deus, trazendo o Espírito Santo até ele. Essa mão se torna uma forma de mão sobre os seus cabelos, toma pelos cabelos, vem do alto e o Espírito Santo o levanta entre a terra e o céu. Veja, no meu relato, nos estudos anteriores, eu conto esse testemunho e eu não conhecia esse texto. Eu tive a experiência, agora encontro na palavra de Deus que eu tive essa mesma experiência. Enquanto a bola de fogo vinha em minha direção, vinha do céu, de dentro de mim algo começava a se mover. Havia algo no meu ventre, havia algo dentro de mim, começou a subir, chegou à garganta e saiu pela minha boca no exato momento em que a bola de fogo se chocou com o meu rosto. E eu comecei a falar em outras línguas, e várias línguas, e línguas diferentes, línguas que eu já ouvi na terra, línguas que eu nunca ouvi, para mim, línguas do céu. E nisso o Espírito Santo me tomou. Eu que estava ali ajoelhado, orando e depois esperando o que o Senhor faria comigo, porque eu tinha tido a visão dos pés da sandália, do vestido branco,
que ia até os seus pés, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me tomou. Então, ele já me colocou de pé, ele já me fez caminhar, ele já me tomou como em uma pregação, em várias línguas. Então, nós estamos vendo aqui, em Ezequiel, essa mesma experiência. Quando ele diz, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, eu posso dizer, eu sei o que é isso, porque o Espírito veio, se apossou da minha vida. E ele começou a me guiar a partir daquele momento. Começou a guiar meus gestos, meus pés, por onde eu andava, e foi me treinando numa sequência até os meus pensamentos, as palavras, na direção, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo conduzindo, como um profeta. Então é assim que Deus usa um profeta. O Espírito de Deus vem habitar em nós e vem viver conosco, vem nos conduzir, nos ensinar, e nós estamos juntos, realizamos juntos a obra de Deus. Por isso ensinamos as Escrituras na unção do Espírito Santo, junto com o Espírito Santo. É exatamente aquilo que está acontecendo com Ezequiel. Porém, antes de Ezequiel realmente começar a ministrar a palavra de Deus, a solução de Deus, a resposta de Deus, ou mesmo a sentença de Deus, nós vamos ver aqui um treinamento. O Espírito Santo vai ensinar o profeta, vai mostrar, vai dar visões, vai mostrar a situação, porque nós vamos trabalhar junto. Você vai aprender com o Espírito Santo, ele vai te dar cada palavra e vai te lembrar na hora certa, e você vai saber, tanto com a sua mente, com a sua inteligência, com a sua vida e também com a vida do Espírito Santo que habita em você. Então haverá esse poder, haverá essa força do Espírito Santo, esta capacitação. São os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Vão se unir ao seu próprio dom natural, à sua própria condição, à sua própria capacidade, ao seu intento, à sua vontade, à sua dedicação, junto com o Espírito Santo. É isso exatamente, este é o trabalho do profeta. Ele já tem a sua decisão de vida de servir a Deus, de obedecer a Deus, ele está pronto. Então ele recebe o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fortalecer o seu propósito, vai junto com ele naquela força, na força do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, como fez Davi para vencer o gigante filisteu. E ali o Espírito Santo estava com ele e lhe deu aquela condição de matar o gigante, realizar a vontade de Deus, servir a Deus. É assim que Deus toma uma vida e age e ensina e fala e dá o ministério profético e dá sabedoria e dá ciência, dá discernimento. Porém, antes, ele deu como que um curso, uma formação espiritual, dando também a Ezequiel estas visões. E ele então tem já uma visão para que ele possa entender quando ele for profetizar, quando ele for ensinar, ele já sabe também o que está acontecendo, o que precisa ser mudado, onde o povo está errando. Deus fala com o profeta, Deus revela ao profeta, Deus conversa com o profeta, porque nós vamos trabalhar juntos, nós somos cooperadores de Deus na obra, na seara. Um cooperador, um profeta, ele precisa ser informado, ele vai ficar sabendo. Deus vai falar, Deus vai revelar tudo o que está acontecendo, o que está errado, o que precisa ser mudado e onde Deus vai atuar, e você vai ser usado por Deus justamente naquela área específica que Deus já tem te revelado, que ali há necessidade de uma intervenção de Deus, está sendo necessário e Deus vai agir e Deus vai usar você para levar esta palavra. O Espírito Santo vai se mover em você e vai atuar através da sua vida. Você vai estar totalmente consciente do que está acontecendo, do porquê daquela palavra, daquela forma que Deus está falando. Você é um cooperador, é um trabalhador completamente consciente da situação da palavra
e você vai ter um comprometimento, uma participação direta junto com Deus na obra. Estaremos juntos naquele ministério profético. É isso que Deus está fazendo então com Ezequiel. É o curso dos céus, é o ensino de Deus, o ensino do Espírito Santo para o profeta. Então, Deus revela que há uma imagem de ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Isso está errado. Está havendo idolatria entre o povo em Jerusalém, na área do templo. Em Jerusalém, visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro. Então, dentro da área do pátio do templo, em Jerusalém, onde não deveria haver nada além da glória de Deus, da adoração a Deus em espírito e em verdade, do temor de Deus, nós vamos ver que ali o povo de Israel está temendo a natureza, está temendo outras nações, está temendo outras situações, e por isso estão buscando socorro em outros deuses, na idolatria, nesta imagem dos ciúmes, que representa toda a dúvida, toda a falta de fé, de confiar em Deus, somente em Deus. Eles estão buscando soluções em outras nações e em outros ídolos, que eles chamam de deuses. Esta idolatria está desagradando a Deus. Então o profeta já sabe que ele tem algo a fazer, ele tem um ministério para purificar a obra de Deus naquele lugar, porque ali deveria estar havendo fé, oração, confiança, certeza da vitória colocada somente em Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o temor somente a Deus. E não temer os inimigos, temer as circunstâncias da vida, do tempo, temer as catástrofes, temer as dificuldades, e neste medo voltam-se para outros deuses das outras nações. Isso desagrada a Deus. Isto provoca o ciúme de Deus. Então o profeta já tem discernimento que isso trará a ira de Deus sobre este povo. Versículo 4 diz assim: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então vamos ver por que então Deus está ali, a glória do Senhor está ali, a glória do Deus de Israel está ali junto com o profeta. A palavra de Deus, a revelação de Deus está ali, a unção de Deus chegou, Deus vai agir. Então no versículo 5 ele diz assim: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Então isso já impacta o profeta, que é o cooperador de Deus, é o obreiro, é o trabalhador da seara do Senhor, é o escolhido de Deus para um ministério, escolhido para uma obra específica, uma obra profética. Então Deus já fala com ele antes de acontecer. Antes de Deus agir, Deus chama o profeta, Deus escolhe um profeta, separa e fala com esse profeta. Ele então está aqui escolhendo. Já lemos o texto que falou sobre a escolha de Ezequiel, ele foi o escolhido, então a glória de Deus se manifesta para a sua vida, o batismo com o Espírito Santo, Deus habita com ele, Deus fala com ele, a glória do Senhor está com ele. Então ele já tem a revelação de Deus, que esta imagem de ciúmes está mais próxima do lugar sagrado. Então a ira de Deus já realmente está sendo acrescida, porque já está à porta do altar, já chegou perto das coisas de Deus, talvez da oração, talvez da adoração, já está vendo a idolatria consumada na porta do altar, o lugar de Deus, da glória de Deus, e o povo de Israel está provocando o ciúme de Deus
com a idolatria. Já estão mais uma vez trocando a Deus por ídolos, como trocaram a Deus pelo boi que come capim, ou como trocaram Deus pela palavra mentirosa da serpente lá no jardim do Éden, que os induziu a comer a fruta que Deus havia dito para não comer, o mandamento de Deus. E eles desobedeceram a Deus, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos à mentira, dando ouvidos a uma cobra, a uma serpente, que mais uma vez, uma imagem provocando ciúmes em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Sustentador, o Deus de Israel, o Deus que guarda Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que executou o juízo, o Deus que faz milagres, o Deus que faz maravilhas. Este povo mais uma vez troca Deus pelas imagens, pela idolatria, pela imagem de ciúmes contra Deus. Versículo 6: E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então, a preparação do profeta é de grande responsabilidade, é dura. Ele precisa ver esta situação para ele compreender a obra de Deus, o trabalho de Deus, a palavra de Deus. É como Jeremias, que vai trazer palavras de lamentações, porque ele queria dizer palavras boas, mas Deus só lhe dá palavras pesadas contra o povo de Israel. Mas antes que Deus dê essas palavras para Ezequiel, Deus precisa preparar Ezequiel para entender, Ezequiel saber por que Deus vai trazer esta palavra de sentença, de condenação, de juízo a um povo idólatra, a um povo que pensa que servir a Deus está trazendo prejuízo para eles. Por isso eles querem afastar a Deus do seu santuário e preferem deuses de nações, que na verdade são nações mentirosas, que estão dizendo que estão tendo mais prosperidade, estão tendo mais sucesso, que estão vencendo até eleições, que são melhores, e eles estão acreditando, estão deixando a Deus e estão pedindo que Deus se afaste da nação, para que eles possam servir a outros deuses de outras nações maiores, porque eles acham que os deuses das outras nações estão fazendo melhor. Por isso, eles estão colocando imagens que possam provocar ciúmes em Deus, e com isso Deus se afastar, o Espírito Santo se entristecer, se afastar, para que eles possam ser e agir como as outras nações são e agem. Mas Deus não vai permitir, porque Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono da nação, Ele é o rei de Israel. Então Ele vai corrigir esta situação. Versículo 7: E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então são essas malignas abominações que irão trazer a ira de Deus, que irão trazer a palavra do profeta, a palavra do juízo, a palavra da cobrança de Deus, da punição de Deus contra estas malignas abominações. Então você vai saber em que você vai trabalhar, você vai saber a área que você vai trabalhar, o que você vai precisar produzir, como você vai falar. Você já estará treinado, preparado para o ministério profético. Por isso Deus lhe dá primeiro a visão, antes de lhe dar a palavra contra o povo de Israel, a palavra de sentença, a palavra de Deus, porque Deus vela, Deus age, Deus cuida do seu povo, Deus trata com os rebeldes, Deus cobra aquilo que Ele tem nos dado. Deus tem dado a vida, Deus tem dado a luz, Deus tem dado a paz, Deus tem cuidado de nós. Deus espera, Deus requer a glória devida ao seu nome, ações de graça, louvor,
Deus quer e espera a verdadeira adoração. E aqueles que não têm dado o retorno, não têm agradecido a Deus, não têm louvado a Deus, Deus então vai requerer, e aqui de uma forma muito específica, muito especial, da nação de Israel, que ao invés de glorificar a Deus pelos milagres, pela vitória, pela terra, pela Jerusalém, pela cidade que Deus preparou para esta nação, esta cidade, Jerusalém, esta nação de Israel, este povo de Deus separado para levar a glória de Deus, estão querendo adorar os ídolos das outras nações. Isso não é permitido por Deus, isso não é possível, porque Deus separou Israel para guardar o conhecimento de Deus e levar este conhecimento da glória de Deus a toda a terra. Então Deus vai estar sempre agindo para corrigir esta situação, para que o seu nome continue sendo pregado, adorado, glorificado. É por isso que nós estamos aqui, por isso que o Espírito Santo tem nos trazido até aqui, para este momento também de correção, esse momento de estarmos ajustando a situação e voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a servir a Deus com integridade, com retidão, adorando a Deus em espírito e em verdade. Para isso, trazendo esta palavra a respeito da glória de Deus, no batismo com o Espírito Santo, de termos Cristo formado em nós, como o apóstolo Paulo trabalhou na unção do Espírito Santo e disse que chorava, que sentia as dores de parto até que Cristo fosse formado ali no meio da igreja primitiva, entre os novos convertidos, entre a igreja do Senhor dos primeiros anos, ainda do primeiro século. Então essa é a obra de Deus, esse é o trabalho do Espírito Santo, é formar uma igreja santa, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que guarda a palavra de Deus, uma igreja que obedece a Deus, praticando essa palavra, vivendo esta palavra, glorificando a Deus, porque este evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Precisamos fazer discípulos de todas as nações. Então vamos nos consertar, vamos nos voltar para Deus, vamos renovar o nosso propósito, o nosso primeiro amor, o nosso compromisso com Deus, o nosso pacto com Deus, e tudo isso será possível na unção do Espírito Santo, com a glória de Deus sobre a sua vida, você sendo batizado com o Espírito Santo. Então você vai pregar esta palavra com autoridade, você vai testemunhar da obra que Deus tem realizado na sua vida, e grandes multidões se voltarão para o Senhor, e a glória do Senhor encherá esta terra, como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe, você seja sempre renovado na unção, na graça, no batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.